Bem-vindos ao Sustentabilidade em Conexão, que é um quadro desenvolvido pelos professores aqui do NEC, o Núcleo Educação Conectada, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Oi, pessoal! Oi, Mara! Como vocês já sabem, eu sou a TT e eu tô aqui com a Mara para darmos seguimento à nossa série dos anfíbios. Isso mesmo, TT. Aguardei a semana inteira por esse quarto episódio da nossa série Os Anfíbios. E para quem ficou de boa na lagoa e perdeu alguns desses episódios, direciona aqui a sua câmera do celular para acessar pelo QR Code e vamos seguindo. Vamos sim, vamos sim. Olha, eu tenho buscado novas informações sobre esses animais nos meus últimos dias. Inclusive, eu estou folheando o Guia de Identificação das Espécies de Anfíbios do Estado de Goiás e do Distrito Federal, que é o Brasil Central. Olha só, eu também, viu? Tô nessa junto com você. Esse guia é uma publicação do William Vaz Silva, da PUC Goiás, além de outros cientistas da UFG, o IF Goiano, o UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, Unesp, ICMBio e UNB. No QR Code, que está aparecendo agora, vocês podem acessar esse documento. TT, foi por lá que eu soube que em Goiás e Distrito Federal há um pouco mais de 110 espécies de anfíbios, inclusive o Alobates goianos, o sapo foguetinho do cerrado, também chamada de ranzinha da mata. Ai, que bonitinho, gente! Ó, essa espécie tem sido pouco encontrada e nas populações em que tem sido identificada é consideravelmente pequena a quantidade de indivíduos. Em 2014, essa espécie foi classificada como em perigo na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Brasileira ameaçadas de extinção, lá do Ministério do Meio Ambiente. Diante disso, a espécie passou a ser melhor estudada, passando para o status de quase ameaçada na lista de 2022. Porém, não é formalmente protegida. E uma forma muito significativa de proteger os anfíbios é protegendo os seus habitats e levando muito a sério o que os pesquisadores têm a dizer. Portanto, vamos ver o que a doutora Priscila Gambale tem a nos dizer? Estava comentando aí, e aí eu lembrei de um desenho chamado Happy Feet, né, dos pinguins, imperadores, que tem toda uma temática, então eles dão uma humanizada no negócio. Tem também a Princesa e o Sapo, que é uma outra situação, então tem umas fábulas assim. Essas fábulas, elas acabam, assim, trazendo uma certa simpatia em relação aos bichos, aos sapos, por exemplo, aos pinguins e tal. E hoje na internet tem uma moda muito grande de você ter pet. Então você quer ter um pet exótico. Então a gente já viu o caso da capivara, a gente já viu outros casos aí. Pode ter sapo como pet? Então, no Brasil, gente, ainda não é legalizado você ter sapo como pet. No Brasil, alguns outros países têm algumas espécies que são legalizadas e que o pessoal tem em casa como pet mesmo. Eles são bichos bem difíceis, assim, de você... Apesar deles comerem insetos ali, se você tira muito ele do local onde ele é acostumado, às vezes mesmo tendo inseto ali, ele não vai se alimentar, é um pouco mais difícil o desenvolvimento dele, tá? Mas não é permitido você ter animal pet anfíbio aqui no Brasil. O que tem no Brasil hoje? Você pode ter uma única espécie para criação e venda da carne, que é a Litobates catesbeianus.
É uma rã grandona, ela fica bem grande, ela tem uns colchão. E o pessoal comercializa isso daí e faz a venda da carne. Isso é permitido no Brasil. Mas como pet ainda não. Ótimo, hein? Pois é, essas rãs aí que você falou, eu gosto de assistir MasterChef, eu já vi essas rãs aí, inclusive. E eu falei assim, meu Deus do céu, meu Deus. Agora, assim, saindo dessa história do pet, que a gente já sabe, a gente já entendeu que não pode, é, por que que a gente fala e por que que nós temos essa informação de que os anfíbios, eles são bioindicadores? Em que sentido isso é confirmado pela ciência e para a nossa vida aqui na Terra? Sim, os bioindicadores, existem vários grupos de animais que são bioindicadores, né? Mas os anfíbios também compõem esse grupo, nada mais são do que organismos que indicam que aquele ambiente está passando por um processo ruim, tem alguma coisa acontecendo ali, só que às vezes a gente não consegue enxergar. Tem alguma alteração ambiental acontecendo e o ser humano não enxerga. Olhando, parece que está tudo bem. Então, o que que o anfíbio consegue mostrar? Ele consegue mostrar essas alterações que estão acontecendo no ambiente. Por exemplo, existem algumas pesquisas que são feitas pela UFG, inclusive a professora doutora Daniela, ela faz algumas pesquisas assim, em que ela consegue mostrar a influência de agrotóxico em ambientes, mesmo utilizando a quantidade desejada de agrotóxico, que é o indicado pelas leis. Isso tem alterado, por exemplo, a característica genética de girinos, né? Esses girinos que é uma das fases larvais, é uma das fases dos anfíbios e que ficam no ambiente aquático. Então, de forma geral, eles conseguem mostrar que o ambiente não está muito bem de acordo com as coisas que estão acontecendo no ambiente, seja, por exemplo, uma alteração nas características do ar, porque o anfíbio ele respira pela pele, então ele pode sentir isso, o ar está muito poluído, os animais começam a morrer. Seja diminuição de locais de ovoposição, por exemplo, está secando, está ficando um tempo muito grande sem chuva, não tem local para eles ovopositarem. Então a gente vê que um ano tem 30 espécies numa região, no outro ano você vai fazer pesquisa, você não consegue achar mais as 30 espécies, só tem 15, sumiu 15, a gente não consegue encontrar naquele período porque elas não estão mais achando local para ovopositar. Então, eles conseguem mostrar alterações que estão acontecendo no ambiente que, às vezes, olhando assim, parece que está tudo certo, mas não está. A água, você olha, parece que está tudo bem. Quantidade de agrotóxico que é o permitido, então tá bom. Se é o permitido, não está provocando dano nenhum. Mas a gente consegue ver alguns danos a partir desses animais. Inclusive, a nossa produção, né, a professora Mariana Araguaia, ela trouxe aqui que tem uma pesquisa desenvolvida pela UFG, a doutora Daniela de Mello e Silva, eles mostraram lesões de DNA de girinos coletados no Rio São Francisco depois que aconteceu aquela tragédia em Brumadinho. Então, seria um exemplo disso também. Sim, exatamente. É um exemplo como os anfíbios podem ser bioindicadores. Inclusive, a professora Daniela é essa mesmo que eu estava mencionando, que também tem o trabalho com a parte de agrotóxicos, que eu fiz o projeto com ela também há um tempo atrás. Então, assim, ela conseguiu mostrar que tendo alterações genéticas nesses bichos a partir do que aconteceu lá em Brumadinho. Isso mostra o tanto que o ambiente foi alterado. Nós não sabemos ainda o que essas alterações genéticas vão ocasionar, se isso vai dificultar a reprodução desses animais, né? A gente precisa estudar isso a longo prazo para verificar o que é que essas modificações vão ocasionar nesses bichos. Mas a gente sabe que se é uma alteração genética que não deveria estar acontecendo nesse momento, está acontecendo, provavelmente vai prejudicar o ambiente. Agora me fala uma coisa aqui, a gente aqui em Goiânia, e você está na região sul, né, daqui a pouco a gente fala sobre isso, a gente tem falado muito sobre a questão das áreas verdes, da importância das áreas verdes. Qual é a singularidade desses locais para as espécies, né? Não só esse grupo que você trabalha, mas outros grupos também, né? A gente já mostrou aqui no Sustentabilidade em Conexão que as áreas verdes são importantes para um monte de situações, para nós como seres humanos, enfim, mas nós não somos a única bolacha ou biscoito do pacote, né, professora? A gente tem uma biodiversidade aí dividindo um planeta, né? Áreas verdes
são importantes? Áreas verdes são extremamente importantes para esse grupo de organismos. São organismos que dependem do ambiente úmido, então vamos pensar aí no cerrado, que no meio do ano é extremamente seco. Esses organismos precisam se esconder em algum lugar, eles precisam de áreas verdes. As áreas verdes é onde eles encontram também alimentação, né? E também vai ter a região específica onde algumas espécies vão ovopositar. Não são todas as espécies de anfíbios que colocam os ovos dentro da água. Muitas vão colocar debaixo de folhas no meio da área verde mesmo, no meio da floresta, né? Então, são áreas extremamente importantes para a perpetuação e preservação desse grupo. Gente, eu curti demais, curti mesmo, principalmente na parte em que a doutora Priscila fala sobre os pets. Eu me lembrei de uma salamandra axolote, que é uma espécie nativa do México, que tem respiração branquial, porque mantém suas características larvais mesmo na fase adulta. Ela é bem diferente, né? Inclusive porque tem uma capacidade incrível de regeneração. Mas como a doutora Priscila disse, aqui no Brasil não há permissão legal para criação de anfíbios como pet. Então, se você passou a olhar, né, os anfíbios com outros olhos, saiba que a melhor forma de garantir a existência das espécies é contribuindo com a qualidade da água, do ar e do solo. E cuidando, defendendo e valorizando a existência e a integridade das áreas verdes, especialmente lá das unidades de conservação. E falando nisso, tivemos uma série sobre o tema. Se não assistiu, acesse pelo QR Code que está aí aparecendo na sua tela. Falando em QR Code, Mara, se você for professor da educação infantil ou ensino fundamental, aponte a câmera do seu celular para a tela aqui, para acessar o portal Conexão Escola. Lá você vai encontrar diversos materiais editáveis dos diferentes componentes curriculares. Há inclusive materiais que são específicos para a EJA. Tudo feito de professor para professor. É isso aí. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.